Para uma indústria mais eficiente, convidamos a diretora de inovação da Universidade Fevale, Manuela Bruxel, para uso da palavra. Oi, boa tarde, pessoal. Na verdade, é bem rapidinho. Na verdade, é umas boas-vindas a todos e todas que estão aqui nesse evento. Né? A Rankine é uma empresa que é vinculada ao Fevale Tech Park. É uma empresa vinculada de uma forma externa, então ela tem um operacional fora do parque, mas está aqui dentro, né, com o seu operacional e fazendo esse relacionamento e conexão, que é o que mais importa para a gente aqui dentro do espaço do Fevale Tech Park. Então, eu estou como diretora de inovação da Universidade Fevale. Dentro da diretoria de inovação, a gente tem o Parque Tecnológico, aqui é a unidade de Campo Bom, temos unidade em Porto Alegre e em Novo Hamburgo, além de parceria com os municípios de Esteio e Sapiranga. Então, temos unidades nesses municípios também. Ainda tem o núcleo de inovação e transferência de tecnologia e o núcleo de parcerias e captação de recursos. Então, o convite todos que estão aqui pela primeira vez, né, se conectando ao espaço do Fevale Tech Park, fiquem à vontade para nos conectar. A gente tem uma palestra depois com o professor da Fevale também. Então, eu coloco tanto a estrutura do Fevale Tech Park como da própria Universidade Fevale à disposição para a gente conversar, né, explorar mais sobre tecnologias, automação, indústria 4.0 e para a gente estreitar esses dois universos, né, universidade, empresa e... né, também temos a palestra depois da FINEP, né, pensando em captação de recursos e estrutura de projetos. Então, fico à disposição, fico aqui hoje um pouquinho, não vou conseguir ficar até o final, mas fico no início da tarde, quem quiser se conectar conosco, mas se não, pós-evento, ficamos à disposição para recebê-los todos e conversar sobre isso, tá bem? Obrigada e bem-vindos novamente. Obrigada, Manuela, pela sua mensagem. Convidamos o professor Marco Mabilha para falar sobre a revolução inteligente, transformando o gestor e a empresa com IA. Vamos recebê-lo com uma forte salva de palmas. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Então, esse aqui é o meu passador de slides. Minha apresentação deve chegar ali. Tá? Então, eu queria me apresentar primeiramente. Eu dou aula na Fevale, vão fazer 13 anos. 13 anos, então, dirigidos à área de marketing, à área de recursos humanos também, à área de gestão. Então, é uma área que eu acabo tendo uma apreciação muito grande, porque é uma área que eu vejo uma transformação muito grande nos últimos anos. E eu vou falar aqui muito de transformação nas empresas e como a gente está vendo isso hoje. Então, o que eu faço hoje? Eu dou aula para acompanhar também esses movimentos acadêmicos e, além disso, eu trabalho numa empresa privada, né, de computadores, a Dell, em que, junto com isso, a gente consegue ver a transformação da inteligência artificial e que, hoje em dia, além da inteligência artificial, nós temos também uma forte tendência aos braços da inteligência artificial, que é a IA agêntica e a IA voltada também aos negócios empresariais e todos os processos da empresa. Então, para me apresentar um pouquinho, eu trabalhei em áreas muito diferentes ao longo da minha vida. Eu me formei em 2004. Em 2004, tinha uma tendência bem forte ali também da gente ter uma área analítica e não se falava muito em data science, nessas coisas de hoje. Nós falávamos muito nessa questão de, por exemplo, de análise de suporte a vendas, mas a gente nunca teve, no caso, uma área voltada ali para data science. Tá? Vocês estão olhando mais para a tela do que para mim agora. A tela está super interessante, né? Tá bom, a gente vai resolver isso aí logo. Aí, eu consigo passar aqui? Ah, é para baixo. Muito bem. Tá? Então, voltando, agora vocês podem olhar para mim. Não preciso olhar para o slide, porque não vai ter histórico meu do slide. Tá? Então, eu me formei em 2004, área analítica.
só que não tinha data science na época. Então, isso aí se transformou depois, né? Quando surgiu, por exemplo, machine learning, que é aquele termo, meu Deus, né? O que é aquilo? Que, na verdade, nada mais é do que o computador trabalhando para ti com os dados que a gente já tem. E, além disso, surgiu também outras formas de analisar os dados, só que a gente não falava em analisar sozinho e tomar decisões sozinhos. Então, isso que originou. Então, nisso aí, né, eu falo que a gente vive hoje um momento histórico. Então, eu queria trazer para vocês hoje, não só falar de inteligência artificial, mas como trazer isso para as empresas hoje, seja elas pequenas, seja startups, pequenas, médias, grandes, etc. Seja como for, ela tem que estar enraizada nos processos. Ela só vai ser enraizada de maneira diferente, dependendo do tamanho. Então, hoje, por exemplo, a gente fala em IA generativa, que é diferente, na verdade, que é o braço da inteligência artificial, que já existe há muito tempo. A gente tem, primeira vez na história, que temos uma tecnologia que acaba se democratizando, que muita gente tem acesso, e também uma comparação. Olha só, a internet levou 7 anos para atingir a mesma adoção. Agora está tudo The Flash, está tudo muito rápido. Em poucos meses, daqui a pouco já tem inovações mais fortes, né? Então, imagina nos próximos, enfim, 18, 24 meses, né? O que vai surgir, né? Então, para o ano que vem, por exemplo, na própria Dell, nós estamos planejando cerca de, agora são 38 novas ferramentas e 37... era 38 e 37, era um abaixo do outro, 38 novas ferramentas e 37 novos processos de gestão que vão economizar um tempo de até 60% de todos nós. Então, nós estamos auxiliando aí nessa janela, né? Mas, enfim, os negócios hoje já implementaram IA 72%, segundo a Fortune. Aqui, o mercado global em 136 bilhões em 2023, né? 1,8 trilhão em 2030, isso é um número bem forte, né? As startups também estão integrando hoje 2,5 vezes mais rápido. O mais investimento que os concorrentes tradicionais, e as empresas que adotam IA, né, segundo essa revista, também reportam aumento de 40% em produtividade, que é mais ou menos a previsão da Dell ali, na previsão das transformações com os projetos que estão em andamento. Então, nessa linha transformacional, né, nós temos lá a parte que eu falei, quando eu me formei, né, que era muito voltado a Big Data, coleta, análise de dados. Esses termos já estão um pouquinho antigos, porque a gente aqui em 2015 a 22 a gente foi para automação robótica e processos. O que é isso, por favor? Né? Isso, na verdade, nada mais é do que quando a gente vai pedir um cartão de crédito novo. Normalmente, esse pedido é aprovado na hora pelo aplicativo. Quem é que aprova na hora? É uma pessoa que está... Meu Deus, a pessoa clicou, vou aprovar. Não, na verdade, é uma máquina, né, que faz toda a análise de crédito por trás e aprova na hora, né? O Pix, na verdade, né, quando a gente faz o Pix e aprova um pedido na hora, você já recebe um e-mail que o pedido foi aprovado, é uma API ali por trás, né, que é a automação robótica de processos, que faz isso aí. Então, isso aumentou muito de 2015 para cá. Só que agora, de 2023 para frente, a gente fala já em IA generativa, né, que surgiu lá com o ChatGPT. E hoje a gente tem muito mais modelos, né? A gente tem plataformas que reúnem modelos. A gente tem o Cloud, o Copilot, o Gemini, o Perplexity, etc. Né? Não vou falar todos, senão vou me esquecer aqui. Né? E que, no caso, as máquinas estão pensando, criando, e o assustador é que estão até decidindo por nós. Né? É só... Claro que tem o lado humano que eu vou defender daqui a pouco, né? Que esse é importante. Então, o que isso importa? Né? O poder computacional hoje, né? A gente tinha, para quem era da era do disquete lá, né? Ou daquele computador 386, que cabia pouca coisa naquele disco, sabe da transformação o quanto está hoje. Né? O nosso celular hoje já é 100 vezes mais potente que o 386 que a gente tinha lá na década de 90. Tá? Então, o poder computacional aumentou, 90% dos dados hoje eles são dos últimos 2 anos. Acreditem ou não. Então, o dado, né, dizem, é um ativo valioso, mas com certeza, né, é o ativo mais valioso que a gente pode ter, porque com os dados a gente vai poder tomar decisões estratégicas futuras. E os algoritmos, também com o Deep Learning e o Transformers, que seria a API ali da IA Agente, também está aumentando bastante. E APIs abertas e ferramentas low-code. APIs abertas é a integração, por exemplo, do Pix com uma página para fazer o pedido ser aprovado. E ferramenta low-code é aquela que tu consegue fazer sozinho sem precisar programar. Por exemplo, o site wix.com.br, né, que tu faz um site, por exemplo, só
empurrando layout ali e tal, sem precisar fazer o HTML. Isso é ferramenta low-code, tá? E os competidores já estão se movimentando nisso. E aí eu falo, como é que o gestor tem que se portar hoje, né? Como é que tem que ser o perfil desse cara hoje que vai tá ali comandando a empresa? E eu vejo hoje, né, pelo Michael Dell, né, como ele está se comportando, e o Michael Dell, a cada trimestre, que eles chamam ali, né, a cada quarter, ele faz uma fala para as pessoas. E nessa fala, ele faz exatamente, ele se compara entre essas duas partes aqui. O gestor tradicional, que é o cara atrás da mesa, que toma decisões ali, todo baseado em histórico. Então, o cara vê os números passados e decide, dessa vez a gente vai, em vez de vender o produto A, a gente vai vender o produto B. Mas agora transformou para o outro lado. O gestor é aumentado por IA, é aumentado mesmo, não é erro de português, é aumentado por IA, porque ele aumenta o seu poder de decisão. Então, hoje, inclusive, o termo data-driven, que vocês veem, por exemplo, está moderno, ainda tem agora o termo além, que se chama decision-driven, direcionado a decisões, porque hoje o poder da decisão está nós. Hoje a gente tem dados em tempo real, previsões e automação de rotinas, que também aumentou a capacidade do gestor. Então, a IA processando 1 milhão de pontos, identificando padrões que a gente não consegue ver, que é invisível ao olho humano, reduz o tempo de decisão e aumenta a acurácia de previsões de 30%, 50%, a gente tem aí uma forte ferramenta que faz análises para nós. Tá? Mas de quem é que tem mais poder de julgamento hoje? Nós, seres humanos. Ainda bem. Porque nós, seres humanos, somos aqueles que têm o julgamento e podemos dizer se o output da IA está coerente ou não com o mercado. Né? Porque nessa liberação de tempo, né, a gente deixou as tarefas rotineiras para a IA. Tarefa rotineira, repetitiva, aquilo que a gente não precisa, o trabalho braçal e o trabalho operacional, que a gente chama. Né? Isso daí a gente pode deixar um pouco mais para a IA. Liberar meu tempo de trabalho, né? Liberar tempo de trabalho até para lazer, eu estou falando, né? Para ficar mais com a família, tal, que é uma coisa que se defende, redirecionamento para a inovação, voltar para a área estratégica, impacto, os gestores estão mais engajados e aí ela torna a liderança humana ainda mais importante. Porque a liderança humana, nesse caso, é a que vai ser o principal chamariz. Tá? Então, aqui eu paro também para falar uma história. Quando a gente criou, em 2007, para ter uma ideia, quando não se falava em inteligência artificial e nem data science, a gente criou uma ferramenta em Excel que fazia uma integração com um site da web. Naquela época, aquilo foi sensacional. A gente trabalhava na Ambev, a companhia de bebidas, né? Enfim, Antártica, Skol, Brahma ali. E eu fiquei 6 anos lá, depois de formado. Entrei como trainee, depois continuei. E aí eu só saí de lá porque eu queria dar aula. E aqui eu estou até hoje. Mas, enfim, essa transformação aí tinha também um preço a ser pago, né? Porque a gente transformou bastante ali os processos e conseguiu acelerar a tomada de decisão. E muito se falava naquela época que o nosso bem mais precioso era tempo, porque o gestor ele ficava parado ali muitas horas tentando criar alguma ação nova em por exemplo, em determinada região, por exemplo, está vendendo pouca Antártica. Aí, como é que eu vou fazer uma ação ali para baratear o preço da cerveja nos pontos de venda frios, que é o que a gente chama que é o tipo bar e lancheria. Né? Como é que a gente vai fazer essa ação? O poder computacional naquela época, né, que a nossa planilha de Excel com dados, em que a gente criou uma análise estatística que fazia prever dados futuros, que nada mais é do que uma regressão linear na estatística, enfim, né? O que a gente pegou? Pegou o passado para tentar prever o futuro. E pegou toda a sazonalidade de vendas. Porque cerveja, vocês imaginam, né? Vende bastante no verão, no inverno dá uma caída, e lá, final do ano, principalmente o mês de dezembro, é o mês que mais vende, né? Sobe de novo. Então, com isso, a gente conseguiu criar uma ferramenta de previsão do chopp também, dentro de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre. Chopp, por que vai só do chopp? Porque o chopp Brahma, ele tinha uma data, um tempo de validade de 10 dias. Ou seja, botou no barril ali, se não vendeu em 10 dias, vai para despejo. Uma das cenas mais tristes que vocês podem ver, né? O despejo de chopp que não é vendido. Né? Mas tinha isso. E a ferramenta precisava ter a acurácia. Então, ali, pela primeira vez, a gente não sabia, mas a gente estava tratando um pouquinho de inteligência artificial ali e da questão da importância dos dados.
Então, isso aí gerou, enfim, né, daí vários processos depois que a gente acabou. Eu digo nós, eu digo equipe, né? Obviamente não é só eu, né, mas tinha outras 8 pessoas na equipe, mais o nosso superintendente também que estava demandando aí uma ação. Daí também ele nos explicou essa história, que não adianta você simplesmente fazerem depois que aconteceu. Vocês têm que prever alguma coisa antes que aconteça. Né? O famoso é melhor prevenir do que remediar, né? Que a nossa avó já dizia, e daí a gente tinha que aprender isso aqui na empresa. Né? Preditivo. Então, hoje, por exemplo, da análises preditivas que a gente fala, é trabalhar com machine learning, por exemplo, para conseguir prever algum dado no futuro, alguma venda, ou o que a gente chama de algoritmo de classificação. O que é classificação, no caso? Eles tentam prever, por exemplo, se um banco, por exemplo, ele tem um banco de dados de clientes com seu histórico, dados históricos, e ele consegue prever lá no final se o cara vai ser inadimplente ou não, no caso da tomada de algum empréstimo. Então, se ele vai ser inadimplente ou não, isso é uma classificação. Então, isso se permitiu antecipar as coisas para justamente gastar menos. Se a gente tem uma antecipação e conseguir antecipar esses problemas, a gente vai ser menos reativo. A gente vai responder a problemas após ocorrerem. Então, essa parte aí também era voltada para isso. Então, os custos e atrasos, né, aumentam se eu tenho uma late reaction ali, mas se eu tenho um early problem detection, né, certamente vai me dar menos dor de cabeça. Hoje a gente tem, por exemplo, nas indústrias, ferramentas que prevêem quanto uma máquina precisa de manutenção para evitar parada. É melhor eu chamar a manutenção para prevenir que a máquina pare do que depois que a máquina parou. Né? Então, essa parte estava justamente voltada para esse processo. Então, essa liderança também hoje ficou mais humanizada. Eu digo que a liderança humana ela se tornou mais importante, porque hoje a gente precisa ter ainda empatia, motivação, desenvolvimento, ou seja, toda a parte do lado humano e também de coordenar uma equipe, precisa do cara aqui, né, que vai dizer que é líder, né, no caso, e não o chefe. E que ele vai ter, no caso, uma motivação que não pode ser automatizada. Né? Não é o cara robótico ali que vai dizer o que fazer. Não, ainda a gente precisa de nós, seres humanos. Né? Os valores e propósitos, a inovação também, né? A criatividade e pensamento crítico, né? Como cultura da empresa. Né? Em que isso se faz com humanos mais IA. Né? Além disso, decisões morais, responsabilidade e também a responsabilidade humana. O resultado daí são líderes mais focados em impacto humano. Tá? Então, aqui vem a segunda lição. O humano hoje ele tem a difícil tarefa de fazer julgamentos, uma coisa que a máquina não consegue fazer. Né? É só ver, por exemplo, quem é que já tentou, por exemplo, largar alguma coisa no ChatGPT e veio um absurdo, a chamada alucinação. Né? Ele alucina, ele traz uma resposta, por exemplo, que parece ser super coerente, mas não existe. Eu já pedi, por exemplo, um referencial teórico sobre determinado assunto, ele trouxe autores de obras que não existem. Né? Eu já perguntei para ele qual que é o estado brasileiro que não contém a letra A no seu nome. E ele começou trazendo Pará. Pô, Pará tem 2 As. Né? Depois, não, Rio de Janeiro. Aí eu comecei a entender depois, né? Depois que eu fiz engenharia de prompt, eu comecei a ver. Não, o modelo não pensa dessa forma linear que tem em nós, né? É preciso treinar ele de certa forma. Daí eu fui perguntando, você pode soletrar Rio de Janeiro para verificar se tem A? Daí ele soletrou e viu, realmente tem um A aqui depois do J. Né? Aí beleza, né? Conseguimos. Então pode passar estado por estado, soletrar para ver qual que é a primeira palavra que acaba e não tiver A, você me avisa? Né? E ele fez, aí parou, Sergipe. Beleza, é isso aí, achei o estado. O único estado brasileiro que não tem a letra A no nome é o Sergipe. E ela demorou para fazer. E o que acontece hoje? Na IA generativa as pessoas perdem a paciência. Elas simplesmente vão dizer, não, seu modelo burro. Tipo, não, isso aqui tem A, não é isso, faz de novo. Tal. Ou seja, não é uma pessoa que a gente está... Nenhuma pessoa a gente deveria tratar assim, obviamente, né? Mas não está falando com um poder no cérebro humano, está falando com o cérebro computacional. Né? E o cérebro computacional, ele não pensa, como eu falei, de forma linear. Né?
Os LLMs, que são os Large Language Models, que é o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, eles funcionam com informações. Essas informações geram o que a gente chama de token, que é um conjunto de informações parecidas. Então, como é que ele junta uma informação com a outra? Ele pega a token e vai, por probabilidade, pegar o próximo token de informações que se assemelha com aquilo. Por exemplo, se eu falar de inovação de mercado, ele vai entender como a área de gestão. Se eu pegar, por exemplo, o percentual de líquido que o fígado emite após a digestão, ele vai associar a área da saúde. Ele já entende que é isso aí, porque com os tokens ele faz associações, eles funcionam assim. Então, tem que entender de forma complexa que os modelos não estão. Então, por isso que nós, seres humanos, a gente é importante, porque a gente precisa, por nós, dar tempo para o modelo pensar. E a gente precisa educar o modelo. Né? E outra situação interessante também, né? Eu fui ver a publicação de um senhor também, já de idade, que é autor de livro lá em Porto Alegre, e ele falou assim, eu estava tentando educar a minha Alexa a falar, ao falar por favor, porque ele falava assim, Alexa, por favor, apague a luz. Só que ela não entendia. Quando ele falava por favor, ela não entendia. Falava, por favor, não existe na minha lista, tal, não sei o quê. Falava uma coisa assim. Aí ele tentou ensinar tal que o por favor é uma educação do ser humano, tal, não sei o quê. E parece que uma hora ele conseguiu. Mas é impressionante como esse lado humano, lado máquina, a gente entra em conflito às vezes. Porque a máquina não vai ter necessariamente sentimentos. Ou seja, se tu der uma instrução para o GPT, tipo, faça tal coisa, ele vai fazer igual do que tu pediu, por favor. Né? Só que a Alexa, nesse caso, né, ela não entendeu por favor, porque certamente quem a configurou não associou, no caso, que o por favor ali, no caso, seria o ato de gentileza, e não algum dado que necessitaria ser embutido ali. Tá? Enfim, lado humano, né? São coisas do dia a dia que a gente trata. Então, olha só, novas competências para os gestores. Tá? Aqui está em ordem de importância para mim, tá? Em que elas vão se incrementando até chegar em 100%. Tá? Eu começo com a literacia, né? Que é justamente isso que eu falei, entender essas capacidades da IA, falar a língua da IA também, e entender como é que o modelo pensa, porque senão o modelo não vai ajudar a gente. Depois, um pensamento mais crítico, que é associar e questionar esses outputs, esse resultado que o ChatGPT nos traz, né? E não tomar aquilo como verdade. A gente tem que ler e verificar o que pode usar. Terceiro, adaptabilidade, tá? Que é aprender e sempre continuar experimentando coisas novas. E, além disso, uma boa comunicação com as equipes, que é uma coisa humana também, e, principalmente, a que está sendo mais falada, a ética. Né? Hoje a gente tem, eu vou falar daqui a pouco, o tal de viés algorítmico. O que é isso? Se eu treinar uma IA, por exemplo, para entender só um lado, ela vai entender só esse lado. Né? Se eu falar, por exemplo, só de um time de futebol, ela vai entender só do time de futebol. Se eu entender só de um lado político, vai entender só do lado político. Então, muito importante que na análise que a gente faça como empresa, a gente entenda que o modelo ele tem dois lados para ser treinados, dois ou mais lados para ser treinados. Né? E justamente na questão da ética a gente vai envolver isso. A questão da ética está muito ligada à proteção de dados também. Né? Porque, no caso, por exemplo, se eu tento acessar o ChatGPT do meu notebook, ali que está na mochila, que é o notebook da Dell, me veio uma mensagem dizendo assim, esse não é o LLM oficial da empresa, tal. Se você quer usar, pode continuar, porém esteja de acordo com as políticas e normas da empresa. Aí eu dou um continue e vou. Né? Por quê? Porque eu não posso acessar, colocar ali, por exemplo, dados de uma análise que eu estou fazendo ali para eles. Né? E aí eu vou botar números, por exemplo, que podem depois vazar para outros concorrentes. Daí não pode, daí tem essa proteção. Então, hoje a ética está sendo bastante falada aí nesse ponto também. Tá? E os cases de sucesso, olha só, essa startup aqui, por exemplo, usa IA para prever demanda e reduziu o estoque em 35%, porque eles lidavam com estoque físico. Estoque parado, eu não preciso dizer, né? É custo. Principalmente se for produto perecível. Né? Então, ainda mais se estraga, tal coisa, né? Como o chopp, né, que eu falei para vocês, né? Produto perecível é um problema, né, nessa questão de estoque. Reduziu em 35% porque conseguiu prever demanda.
Se eu prevejo demanda, eu compro com uma margem de erro, mais ou menos aquilo que vai ser pedido em determinada época, em determinado período, né? Seja como for. Diretor de RH implementa para recrutamento, reduz tempo de contratação de 60 para 15. Hoje até os recursos humanos estão facilitando. Eu consigo analisar currículo pela ferramenta, pelo modelo de linguagem? Consigo. O LinkedIn já funciona assim, na verdade, né? Ele oferece, não é? Ele indica, né? No caso, candidaturas, pessoas, por exemplo, que estão mais voltadas para a vaga. Por isso que tem tanto curso, por exemplo, de como montar seu LinkedIn, para botar palavras-chave ali e tal, porque é assim que o algoritmo do LinkedIn funciona, para entender também dentro das inteligências artificiais. Então, é bem da área de gestão que eu estou falando aqui, né? O CFO ali, né? O Chief Financial Officer, ele usa IA para análise financeira, identifica oportunidade de economia de 2 milhões, né? De dólares, no caso, ali também. Então, isso aí também trouxe bastante ganhos para nós nesse quesito. Daí que eu digo, então, beleza, as empresas mudaram. Como é que a gente acompanha isso, toda essa transformação voltada para isso? E aqui estão os setores mais comuns, né? Tem vários, né? Mas os setores mais comuns da empresa. Vamos começar pelo marketing, que é a minha área. Personalização de campanhas, segmentação e previsão de churn. Churn é o percentual de cancelamentos. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira, no Google Ads, botar um anúncio pago ali para ir para o Instagram. E então, esse anúncio roda e a própria inteligência artificial já verifica para mim se o anúncio tem uma taxa de clique legal ou uma taxa de conversão. Taxa de conversão é quanto % das pessoas que clicam no anúncio compram um produto. Ou fazem a ação que eu quero, por exemplo, se cadastrar, qualquer coisa assim, né? Quem comprou, né, no caso, chama de conversão. Aí, se tiver ruim, a própria inteligência artificial já para a campanha e sugere uma outra forma que possa dar mais cliques. Então, isso já está automatizado via o Google Ads, por exemplo. Né? E, enfim, tem outras ferramentas, mas o Google Ads é uma delas, né, que tem. Então, no marketing já tem segmentação, já tem a previsão de churn também já está automatizada, que é, por exemplo, com o histórico do cliente, se pegasse o histórico de cada um, por exemplo, poderia ver, por exemplo, qual de nós tem mais propensão a cancelar, por exemplo, uma assinatura de, sei lá, vamos supor, a nossa companhia telefônica aqui, né, que nós temos, né, de celular, né, assim, Vivo, TIM, por exemplo, né, vamos supor que uma delas, por exemplo, consiga prever qual de nós, por exemplo, tem mais propensão de cancelar. Daí posso, por exemplo, direcionar uma ação específica para esse cara que vai cancelar para tentar evitar que ele cancele. É preditivo, né? Eu vou fazer uma ação preventiva para isso. Nas vendas tem o lead scoring também, que é o score de leads. Então, o lead é os potenciais clientes, né, de uma empresa. Então, isso aí também cria por exemplo, quais os leads que são mais propensos a comprar. Previsão de pipeline de vendas, que é verificar, por exemplo, quem no funil de vendas está mais propenso ali a fazer a compra. E recomendações. Tá? Recomendações, o sistema de recomendações ele já é um pouco mais antigo, mas ainda assim é importante. O sistema de recomendação, para quem não sabe, é só quando tu acessa o Netflix, ele vai indicar ali para ti, né? Você vai adorar isso, né? Essa série aqui, tal. Isso é um sistema de indicação baseado no teu perfil. Assim como vai no site da Amazon ou qualquer outro, né? Que tu vai clicar num livro, por exemplo, aí indicar quem comprou isso também gostou, ou achamos que você vai gostar disso aqui também. Isso é sistema de recomendação. Tá? Operações é processo, manutenção preventiva que eu falei, né? De eu tentar fazer uma manutenção numa máquina antes que aconteça. Isso em setores extremamente importantes, que eu digo todos são, né? Mas que podem afetar de uma forma mais complexa as questões, inclusive, da vida humana. Quem já tem bastante manutenção preditiva é o setor de aviação. O setor de aviação ele tem uma manutenção preventiva muito forte ligada a processos, não só porque eles querem, mas porque o setor é extremamente regulamentado. Então, a aviação comercial, apesar dos acidentes que se tem, né, uma vez que outra, é um dos meios mais seguros que se tem por causa disso.
Das finanças também, aí tem análise de risco, detecção de fraude. O que é detecção de fraude? A gente recebe um SMS, né? Você fez tal compra, tal, não sei o quê, lá do, sei lá, na Bahia, e tu está aqui, né? Dizendo, ó, não fui eu, né? Aí tu avisa o banco, tal, mas ele te avisou antes de autorizar a compra. Isso é detecção de fraude, tá? Que é inteligência artificial também, tá? Só que, então a inteligência artificial já tinha antes? Sim. O que surgiu agora foi a IA generativa, que é o ChatGPT, que é a capacidade de criar texto, imagem, vídeo, né? Até mesmo um podcast entre duas pessoas falando, com o Google Notebook LM, né? Que também trouxe outras capacidades. Mas inteligência artificial já existe há muito tempo. E pessoas, né, como recrutamento, seleção, engajamento e desenvolvimento. Para ter uma ideia, por exemplo, há uns 20 anos atrás, talvez mais, tinha um campeão de xadrez que desafiou um computador, né, num jogo, e esse campeão de xadrez, né, um humano, perdeu para a máquina. Então ali, por exemplo, já era inteligência artificial. Quando a gente joga com um computador ali, sei lá, xadrez, paciência sozinho, né, mas enfim, o jogo de carta, alguma coisa assim, que a gente joga com um computador, aquilo já era inteligência artificial, mesmo que fosse no 386. Então a inteligência artificial vem desde a década de 60, 70, em plena ascensão, né? Só que, claro, nos últimos anos que cresceu realmente. Daqui o lado da empresa, por isso que as empresas têm que mudar, né? E aqui, por exemplo, monitoramento contínuo, análise de sentimento em redes sociais. O que é análise de sentimento? Eu verifico, por exemplo, se as pessoas estão falando bem ou mal de mim através dos posts, né, da interação no Instagram, no Facebook, entre outros, né? Então, isso aí tem. Se eu dou um texto, por exemplo, para qualquer modelo de linguagem, de um depoimento de uma pessoa, ele vai identificar para mim se a pessoa está triste, está reclamando, está elogiando, tal. Se eu fizer, claro, tem que fazer a pergunta certa, o prompt certo, mas ele consegue identificar. Isso é processamento de linguagem natural, tá? Que é o PLN, né? O NLP em inglês. Então, essa análise de sentimentos de mídias sociais também volta a isso. Então, tendências emergentes antes dos concorrentes, movimentos do mercado com acurácia, mais acurácia ainda, né? E tempo de reação agora reduzido de semanas para horas. Então é isso que também que a Dell está falando. Ó, o que a gente levava semanas, a gente precisa levar horas agora para fazer qualquer coisa em movimentos de mercado. Porque eles não podem hoje, eles mesmos falam, né? Isso já é aberto. A gente não pode hoje viver só de venda de notebook. Porque só isso, por exemplo, não vai ter a demanda adequada. Mas com a venda de serviços e processos, sim, né? A gestão financeira, só uns exemplos aqui do que pode ter, né? Então, detecção de fraude, que eu já falei, fluxo de caixa, otimizar investimentos, que é me dar recomendações, por exemplo, baseadas na taxa Selic. Hoje tem LMs bem treinados, por exemplo, que tu dá toda a tua situação atual, ele vai entrar em site de Selic, mercado, tal, para te dar um melhor investimento. Ele mesmo faz essa busca, né? Análise de custos e impacto também, que tem para o negócio. Aqui na parte de recursos humanos, a gente tem recrutamento também, que eu já falei, mas o onboard também, que é como se fosse o início da pessoa na empresa, né? A integração, né? Que agora é o onboard, que o pessoal se acostumou a falar em inglês, né? Mas é justamente esses programas de integração. No desenvolvimento, engajamento e retenção, né? Principalmente na retenção, a gente tem intervenções mais personalizadas. O que é retenção? É aquele setor que te encaminham depois que tu pede para cancelar um produto. Pelo telefone, por exemplo. Eu quero cancelar. Então só um minutinho que eu vou passar aqui para o setor de cancelamento. Aí lá eles tentam te vender alguma coisa, né? Então se eu te deixar com 3 meses de graça, como é que fica, tal? Esse é o setor de retenção. Retenção é tentar reter o cliente. Não cancela, só um pouquinho, né? Para tentar segurar um pouco. Então, com isso, eu também consigo trazer mais recomendações personalizadas. Então, aqui eu estou dando exemplo de todos os processos existentes dentro da empresa, né? Porque é meu background, né? Eu ia falar justamente para o lado da empresa, mas aqui o legal é que não importa, né? Mesmo que seja pequeno, médio, grande, a gente tem esses problemas hoje em dia em qualquer organização, né? Se for fazer uma associação, até na família a gente tem, né? Mas na empresa, no caso, a gente precisa, inclusive, ter esse cuidado também voltando para esses processos de inteligência artificial. E também os chatbots, né, que cresceram, e esse atendimento ao cliente, hoje eu consigo até mesmo fazer no ChatGPT, se eu quiser, né, integrar com uma API.
Mas já tentei, por exemplo, dizer assim, se a pessoa dizer essas palavras aqui, ela está falando de tal produto. Se dizer essas palavras, tu pode recomendar esse produto. Então, tu consegue configurar isso no modelo de linguagem e criar ali um chatbot próprio, que aí tu não precisa estar necessariamente o tempo todo ali para responder. Isso já é configurável também via WhatsApp, o Business também. E uma coisa legal é a escalação inteligente. Então, só casos complexos vão para humanos, aquilo que a IA não consegue resolver, porque, claro, a minha configuração ela vai ser limitada. Daqui a pouco a pessoa vai falar uma coisa que a IA vai falar, isso aí eu não entendo porque não foi programado ali. Daí eu intervenho. Né? Personalização, a satisfação também, né? Então o NPS, que é o Net Promoter Score, né, do cliente, ele aumenta bastante com a IA, se a IA estiver bem implementada. E que, principalmente, agora um mandamento, né? Não dá para criar um atendimento que parece extremamente robotizado. Ele é robotizado, sim, porque é com chatbot, mas não pode parecer muito robotizado. Por isso que tem, às vezes, uma interação, né? Coloca um emoji ali, né? Eu comprei agora um produto da Magazine Luiza e manda a Magalu, né? O avatar ali e tal, manda um WhatsApp. Olá, seu produto acaba de sair aqui do estoque. E dá sorrisinho e tal. Qualquer coisa me avisa, viu? Isso daí é uma tentativa de humanizar um pouco, de tornar, enfim, o atendimento menos robótico, justamente para aumentar esse NPS. Então, no supply chain, aqui voltando para as operações, já falei do marketing, das finanças, do RH, agora estou indo para as operações. Aqui eu consigo prever a demanda para conseguir produzir ali a quantidade adequada que eu quero. 2, manutenção preventiva, automatização de processos, também o Robotic Process Automation, tá, que é o RPA. A otimização de rotas para que os veículos consigam economizar combustível, amém. Né? E qualidade. Detecção de defeitos também com mais acurácia. Então, numa fábrica, por exemplo, hoje se consegue também de forma bem mais certeira identificar aqueles produtos que não estão em conformidade. Tá? E aqui entra a cultura data-driven. Né? Então, no caso, quando a gente vai pensar, por exemplo, dados IA não funcionam sem mudança cultural. Então, normalmente esse subtítulo que eu coloco são os mantras, aquilo que a gente tem que lembrar, né? Meu Deus, dados e inteligência artificial não funcionam sem mudança cultural. Então, adianta eu implementar IA numa empresa de um monte de gente que pensa no século passado? Né? Não, quer dizer que a IA vai ficar para enfeite e o cara vai usar o ChatGPT para perguntar qual a capital do Japão. Né? Dizer, nossa, é Tóquio, nossa, que beleza. Né? Então, e não vai pensar em como trazer aquilo ali vai trazer benefício para a empresa dele. Então, com isso, a gente tem uma democratização de dados, que hoje mais pessoas têm acesso, e não só os analistas. Os testes A e B agora são automatizados para identificar se eu vou para um cenário ou para outro. Hoje a gente consegue, por exemplo, falhar rápido, mas aprender e depois iterar, ou seja, tentar de novo uma outra alternativa que seja mais certeira. Confiança em dados, né? Então decisões têm que ser baseadas em evidências, em dados, né? E não puramente em hierarquia. E uma transparência maior, né? Algoritmos que sejam explicáveis. Né? Um algoritmo, por exemplo, que tu consiga explicar para quem não entende de algoritmos, né, o que aquele algoritmo faz. Né? Por exemplo, como é que funciona um LM? Eu poderia falar uma linguagem técnica, né, mas eu normalmente falo. Ele pega estruturas de dados binários. O que é dado binário? É aquele 1, 0, 0, que é a linguagem de máquina. É 1, 0, 1, 0, 1. A máquina entende assim. O que ele faz? Ele capta ali padrões parecidos, circula, e tenta vincular com outros. É assim que uma máquina pensa. Por isso que o ChatGPT, por exemplo, pode associar com outra coisa, pode dar uma recomendação baseado nos dados que já existem que ele aprendeu, tá? Da forma que ele foi treinado. Então, com isso, também se personaliza em escala. Lembra que eu falei do Netflix? Hoje todo mundo tem um sistema de recomendação em casa, mas isso era luxo antes. O antes aqui era caro e só para clientes VIP. Nessa personalização hoje, todo mundo tem tudo personalizado. Em qualquer plataforma que te entra, tal, tem um sistema de recomendação e agora os algoritmos das redes sociais também são. Então a gente procurou uma geladeira ali, né, em qualquer... Entrei na Magazine Luiza, procurei geladeira, né, vou entrar no Instagram, aparece anúncio de geladeira.
né? Por quê? São os cookies do navegador que se comunicam com isso. Sim, né? O Google tem isso. E outras, a Meta também. Só que, quando a gente fala isso, ele vai te recomendar exatamente aquilo que tu vai procurar. Por isso que, às vezes, tem gente, por exemplo, que fala assim, meu Deus, eu vou comprar passagem aérea na aba anônima, para o algoritmo não pensar que eu estou atrás de passagem aérea, senão vai aumentar o preço, né? Tem sentido pensar assim? Tem. Exatamente, tem. Né? Porque, sim, não que vai aumentar o preço, mas o algoritmo, enfim, o que está por trás ali, vai entender que eu estou procurando passagem aérea? Vai. Ele vai me recomendar a passagem aérea? Vai também. Né? Porque em outras redes sociais. Pode aumentar o preço por causa disso? Dependendo do número de tentativas, de vezes que tu olha, pode. Né? Tipo, assim como pode baixar. Então, é quase uma chance 50%. Tá? Então, é meio que... é um pouco de... Eu vou dizer assim, de utopia, pensar que vai aumentar o preço se verificar. Mas isso é uma questão muito de recomendar para ti e de que tu tente comprar. Eles querem que tu compre isso aí. Tá? Então, essas recomendações, aí, os conteúdos, as sugestões da Amazon, do TikTok, de qualquer rede social que a gente fale aqui, né? Não vou falar em todas, porque hoje tem muitas, né? Mas... hoje é infinita a possibilidade aí que a gente tem para isso. Tá? Então, o que a gente tem de desafio para hoje? Né? Os obstáculos. Hoje tem gap de competência, pessoas hoje não entendem de IA, falham muito nessa questão. Para eles, a IA é uma coisa ainda muito nova, mas que não entenderam isso, como isso pode melhorar os negócios. Tá? Resistência cultural, medo também das qualidades de dados. Alguns projetos falham porque a gente tem dado ruim. Se a gente tem dado ruim, a IA também vai ser ruim. Tá? Então, isso é outra coisa que a gente pode cuidar. Tem investimento que pode levar 1 ano a 1 ano e meio para retornar o investimento. Então, às vezes, é um investimento caro, que eu vou mostrar aqui. Né? Tem ética e regulação. E também que nem tudo aquilo que brilha é ouro, né? Porque a IA é tão boa quanto os dados que alimentam. Além disso, modelo de recrutamento com viés de gênero, né? Dá uma forma ainda mais difícil de tu conseguir analisar um dado. Custo de 20% a 30% do orçamento de IA deve ir para a preparação de dados. Então, aqui tem uma recomendação, por exemplo, do percentual para isso. Né? Dados organizados, duplicados, desatualizados, isso só me gera custo. A solução, investimento em governança de dados antes de IA, que tem que ser antes, justamente, e limpeza de dados. Investir em limpeza de dados e começar a pedir para os consumidores quais dados são realmente relevantes para vocês fazerem as análises. Então, daqui a pouco, vou pedir a cidade que o cara mora. Né? É relevante para mim? Se for, pede. Né? Se não for, não precisa daquilo. Né? Para entender, por exemplo, que eu posso ter muito lixo daqui a pouco. E se eu tenho lixo e dado ruim, isso só vai me trazer mais transtorno e custo também, porque eu vou ter que comprar espaço para ter um data lake, para depois fazer a limpeza de dados, um processo de ETL super demorado ali, para me dar um dado limpo depois. Né? Não faz sentido. Tá? Bom, vamos para a resistência humana aqui, tá? Que é o principal. A gente tem hoje resistência a IA? Temos. Assim como resistência para pagamento online, resistência para tudo. Né? Resistência para... sei lá, até para televisão, para programas, para canal de TV, a gente tem muita resistência. Então, é o medo da substituição. Quer dizer que a IA vai tomar empregos? Vai daqueles que fazem tarefas repetitivas e faz aquilo que a IA faria. Mas se tu é um cara que vai trabalhar junto com a IA e tu precisa de gente para trabalhar junto com a IA, ninguém vai perder o emprego. Então, é aquilo, né? A IA faz tarefa repetitiva, mas... aqui não é uma questão da IA vai tomar o teu negócio. Aqui é uma coparticipação. É humano mais IA, em colaboração para um trabalho que se quer fazer com um objetivo correto. Né? Aqui também tem a desconfiança. Como é que eu vou confiar em decisões de máquina? Né? Como é que essa máquina vai, enfim, pensar de certa forma? Então entra essa questão de desconfiança também, que ainda é uma coisa incerta. Né? E é bom desconfiar. Só que, no caso, tu pode ler o output e verificar se aquilo está coerente ou não. A inércia de sempre fizemos isso, né? Falta de compreensão, que não sabe como funciona, solução ainda em treinamento, ou as empresas também que precisam de uma lição. Né?
Então, nessas questões éticas aqui, né, privacidade, responsabilidade, viés algoritmo, transparência, tendência, que entra essa questão da resistência, né? Quanto mais responsabilidade eu ter e o viés algoritmo tender para um lado ou para o outro, mais problema eu vou ter ali para o futuro, né? Olha os investimentos aqui, né? Empresas grandes, que é o laranja lá de cima, hoje investem de 5 a 50 milhões de dólares. Tá? A Dell está ali, por exemplo, né? Está no de cima, investindo em novos processos de IA. Né? A média, um pouco menos, a pequena empresa, menos. Né? Enquanto que a realidade e recomendação é começar pequena em relação a isso. Tá? Dados da Fortune. Então, com isso, esse roadmap que a gente tem aqui, eu dou 5 passos, que eu vou rápido aqui, tá? Só para a gente começar a entender. Identificar quick wins. O que é quick wins? São vitórias rápidas, né? Como o nome diz. Coisas, por exemplo, eu consigo fazer uma automação de relatório legal ali, de forma rápida? Consigo. Né? Uma previsão de cancelamentos, detecção de fraudes, de 4 a 8 semanas, está tranquilo, né? Eu consigo fazer um projeto rápido. Poxa, a gente fez projetos. Eu fiz um projeto ali que levou 2 dias ali em Python, né? Que seja, já economizou, deixa eu ver, foi de 1 hora, 60 minutos para 4 minutos, ou seja, 15 vezes menos tempo. A gente faz a mesma coisa do que a gente fazia no Excel, sabe? Então, pequenas vitórias. Comece com essas pequenas vitórias que dá para fazer no dia a dia. A gente começa pequeno, pensando ali para depois ir além, tá? Investir em dados também, que é o novo ouro. Eu já falei aqui, né? A limpeza, a integração, governança de dados, isso aqui é importante, é vital, também para que a gente consiga ter análises melhores. Com bons dados, a gente tem informação. Depois de informação, gera conhecimento. Tá? Então, o conhecimento fica melhor com dados bons. Tá? Depois, educar a organização para isso, fazer a organização entender a inteligência artificial, como é que ela funciona, fazer treinamentos, entender, conversar sobre, brainstorming de ideias, tá? Para que entender as oportunidades, aplicar nas áreas, né? Os especialistas e alcançar a literacia básica também de inteligência artificial. Então, aqui, no caso, eu digo, eduque a organização. Vamos se capacitar, vamos conversar sobre, para que a gente tenha essa noção maior. E depois eu posso expandir do piloto para a escala, né? Replicar o processo e aprender com as falhas. Com as falhas, dali eu consigo ver o que deu errado para eu não fazer de novo. Assim como é na nossa vida, que a gente aprende com os erros, a máquina é a mesma coisa. Né? Um piloto bem sucedido ali documenta, replica para outras áreas. A área de marketing funcionou, vamos tentar do financeiro. Né? E tu vai replicar, tu vai iterar, que é melhorar o feedback, entender o feedback, vou fazer mudanças, e é um processo de iteração, né, um ciclo. Né? Escala, que aumento também o tamanho dos projetos, aprender com as falhas e cada vez eu tenho mais velocidade. Então aqui é do piloto para a escala, por isso que vai indo nessa questão. E não fazer sozinho, né? No caso, entender com o relacionamento, assim, onde a gente está agora, por exemplo, a gente aprende um pouquinho, né? Eu aprendo com vocês aprendem comigo aqui, porque a gente está numa conversa, né? Então, comunidades, universidades, startups, que é o que a gente está fazendo aqui, justamente, nessa iniciativa aí excelente. A gente trocar essas ideias nas universidades, nas startups, onde a inovação é vital, né? A gente precisa conversar ainda mais sobre isso para trazer insights futuros. Tá? As ferramentas que a gente tem, tá? Só vou dar uma passada aqui também. A de IA generativa, a gente tem Gemini, ChatGPT, Cloud, Perplexity, tem tantas, né? Mas para automação tem o Zapier, tem o Make.com. Para marketing a gente tem o HubSpot, o AI, o Jasper. Para análise, que é mais conhecido, o Tableau e o Power BI. Para desenvolvimento tem o GitHub Copilot, que é mais para desenvolvimento, né? Que é para algoritmos. Então, as pequenas empresas hoje, até com o pacote do Office, conseguem acessar o Copilot para isso. Não precisa nem pagar uma assinatura mais cara. Né? A grande empresa, por exemplo, ela é mais completa. Né? No caso, ela vai para novos modelos de negócio. A pequena e média vai otimizar aquele mais operacional um pouquinho. Enquanto que a startup vai ter um foco mais na diferenciação, com investimento mais baixo, mas vai começar a otimizar os pequenos processos. Otimizando os pequenos processos, eu aumento a minha economia de tempo também, e consequentemente financeiro. E com o tempo vai indo mais e eu consigo também outras formas. Então aqui é um panorama, né, de como é que está esses casos de uso aqui, né, por tamanho de empresa.
Nesse caso, olha só o quanto por cento se consegue economizar em determinada área, né? Então, aqui, por exemplo, automação de processos, se economizou 60%. Aqui eu não falo nem pelos dados, né? Falo também como funcionário da Dell, né? No atendimento cliente, por exemplo, que antes era só por vendas por telefone, aqui eles economizaram 50% com o atendimento automático, que era para dúvidas simples. Então, agora só grandes empresas ou dúvidas complexas são passadas para um agente humano. Vendas e marketing 30 e operações 25. Operações ainda precisam um pouquinho mais. Tá? E encerrando aqui, a minha visão de futuro que eu vejo isso é que é o trabalho conjunto. Então, a IA não vai substituir o ser humano. É um trabalho que, no caso, é humano mais IA e não humano versus IA. Tá? Ou seja, a melhor AI não substitui humanos, amplifica capacidades. Certo? Então, lembrem disso. Inteligência aumentada, uma criatividade potencializada, porque, graças a Deus, a IA faz todo o trabalho operacional e eu posso me dirigir agora para os assuntos mais estratégicos, pensar de forma criativa. Decisões mais híbridas, né, de julgamento humano com dados para gerar um melhor resultado. E uma empatia e ética que os humanos têm e as máquinas não. Então, com isso, o fator humano se tornou mais importante. E com isso, né, essa semana, por isso que eu digo, vocês podem pensar, experimenta uma ferramenta qualquer nova aí. Eu sei que todo mundo conhece o ChatGPT, mas experimenta o Cloud, o Perplexity, outros. Esse mês, dá uma olhada na tua empresa e identifica 3 oportunidades que tu pode mudar com inteligência artificial. Tem, e pior que tem. Tem como fazer. Na verdade, é só a gente ir atrás, a gente tem inteligência, a gente tem IA generativa hoje para ir atrás. Esse trimestre, lancem um novo projeto. Esse ano, tu pode escalar 5 a 10 projetos, transformar a sua empresa, que ela seja líder em IA. Esse ano que eu digo, esse próximo ano, né? Eu sei que o ano está acabando. Esse ano, professor, em dezembro agora? Não. Esse próximo ano aí, né? Vamos botar para final de 2026, sério, né? Porque isso aí vai trazer insights mais legais. E, por incrível que pareça, tem como. Pessoal, não é papo de palestrante aqui. Tem como. A gente sempre acha o que transformar. Tá? E, às vezes, não é por má vontade, boa vontade e tal, é que, às vezes, a gente não enxerga, mas se a gente for trazer, discutir com as pessoas, a gente consegue enxergar processos aí que podem ser transformados para isso. Tá? Então, eu deixo com vocês com essa frase, né? IA não é sobre tecnologia, é sobre reimaginar o que é possível. Tá? Então, aquilo que é possível, que a gente até sonhava tempo atrás, por exemplo, que é possível fazer, a gente consegue fazer hoje. Né? E com isso, a gente volta e tenta fazer aquilo que antes era impossível, tornar possível. Beleza, pessoal? Esses aqui são meus contatos, se vocês quiserem, enfim, né, entrar em contato comigo, tá? Deixo essa frase, né? Use IA, apenas não se esqueça de usar seu lado humano. O julgamento, a empatia ainda é nosso. Tá? E quem a gente tem que fazer isso, se aliar com a máquina para trazer resultados melhores. Esse é o recadinho que eu trago aqui também. Tanto em sala de aula como profissional que trabalha também da tecnologia, assessor do Tech Park aqui também, né, da área de mercado. A gente tem trabalhado muito nisso para trazer resultados cada vez melhores aí para todo mundo. Certo, pessoal? Eu deixo aqui para perguntas, enfim, se alguém tem algum questionamento também, deixo aberto aí para vocês. Certo? Muito obrigado. Temos alguma pergunta? Uma pergunta, pessoal? Eu deixei uns 10 minutinhos antes para isso. Dá vontade. Tá, obrigado. Boa tarde. Boa. Eu sou o Marciano, sou da Automess. Eu tenho uma pergunta em relação à adoção dos modelos de IA, né, na empresa, porque assim a confiabilidade de expor os dados da minha empresa para um ChatGPT, para um Gemini, dados muitas vezes que são inerentes de meus clientes, né? A partir de que ponto assim vale a pena eu investir em uma aplicação de IA que rode no meu ambiente local, sabe?
eu ainda não consegui estimar a questão de custos, né? O que eu precisaria para colocar uma IA a rodar ali para dentro da empresa, sendo uma empresa de menor porte, né? E não tendo todo o investimento de 5 milhões acima para subir uma máquina com 30 GPUs para rodar isso, né? Então, se tu tem algum conhecimento, algum caso que já ocorreu, que tu já viu, pessoal... Sim, eu já vi tanto em grande quanto pequeno. Vou falar da pequena, né, que é mais, enfim, realidade minha, né, acho que de vários aqui. Eu acredito assim, tem como, por exemplo, eu usar uma inteligência artificial que já existe, mas fazer de forma local. Hoje em dia é possível tu integrar o que a gente chama de API, que seria utilizar o mecanismo da inteligência artificial para uma aplicação ter negócio, um site, uma plataforma, um aplicativo. Tu consegue integrar e isso não vai dar problema de vazamento de dados, ou seja, de pegar dados de clientes, por exemplo, e trazer para fora. Se tu largar isso, por exemplo, no ChatGPT ou qualquer ferramenta assim aberta, com exceção do GitHub, o Copilot. O Copilot ele é mais voltado ali para a área da empresa e tem a proteção, tá? Dali, esse sim. Mas se tu largar, por exemplo, num LLM qualquer, ele vai, não é vai vazar, mas ele vai aprender com aquele dado ali. Ele vai fazer a associação. Então, tem como fazer isso? Tem. Até sem custo nenhum, por exemplo, só de tempo, se tu conseguir configurar uma API direto para os teus sites, que são custos que tu já teve. Daí dá para fazer. Ah, tá. Eu sei desse caminho, mas eu imaginava que mesmo usando a API, aquela informação que eu mandava no token, na API, na requisição, também entrava dentro da... Tem como limitar. Tem como limitar. Isso tem como limitar. Isso eu sei pela Dell, que requisitou diversos outros modelos e eles conseguiram limitar, tanto que liberaram para nós utilizarmos através de uma plataforma. Por exemplo, eu não posso colocar no ChatGPT, mas dentro da plataforma da Dell, eu posso colocar ali num campo que ele tem um motor de busca do ChatGPT, mas eu só posso fazer através dali, porque ali limita esses dados de vazamento. Ah, entendi. Perfeito. Então, Tá bom. muito obrigado. Mais alguma? Ali. Peraí. Se eu não tenho uma conexão com a internet, por exemplo, pegando um exemplo de uma usina hidrelétrica, cara, não existe conexão entre o meu sistema SCADA com a internet, por exemplo. E eu quero fazer um sistema de predição de dados para lá. Pegando aquilo que ele colocou ali, o que tu me indica assim, o que eu posso colocar ali dentro para ser treinado para mim conseguir fazer predição de dados, por exemplo, do uma IA? Mas sem internet? Sem internet. Eu não tenho conexão com a internet, eu não tenho. É que, na verdade, todos os modelos de linguagem, eles precisam da internet porque eles têm que puxar, é deep learning, né? Então, eles têm que puxar dados de alguma biblioteca ali que vai ter que fazer a associação. Nesse caso, não pode fazer, nem se tu fizer a integração com a API. Né? Nesse caso, tu volta um passo atrás. Tu teria que utilizar uma ferramenta offline. E no caso, para conseguir o dado, já vai ter que ter essa planilha baixada em algum lugar, porque hoje em dia é a internet para tudo, né? Sim, eu tenho o mundo de dados, por exemplo, de uma usina, que eu tenho todo o meu histórico de logs, enfim, mas eu queria treinar algo local. Eu preciso ter algo local ali, por exemplo. E onde é que eles estão? Estão no Excel, Então, por exemplo? um Excel, um SQL, um banco de dados, enfim, da forma como precisar, né? O que eu teria que ter local eu teria que ter uma inteligência local rodando uma máquina local, que eu não tivesse nenhuma conexão a nada, nenhuma porta aberta para o mundo externo, entendeu? Tá, não, mas aí tu consegue fazer um gerenciamento, algum machine learning usando IA de forma offline, se tu fizer só local. Só local. Num computador, por exemplo, tu pega não pode ser um collaborate, assim, um notebook collaborate tipo do Google, mas tem que ser por exemplo, pega um IDE tipo do Python, PyCharm, por exemplo, tu consegue fazer um algoritmo ali, sem internet, que faz associação com uma tabela de Excel e te gera um algoritmo de machine learning e te dá um dado preditivo. Aí dá para fazer offline. Tá, entendi. Mas é limitado porque... Sim, vai ser limitado, né? Porque sem internet hoje... Realmente, a gente tá É meio muito questão de refém, né? segurança, né? A questão de segurança não me deixa a minha camada da aplicação acessar a internet. Então, tem algumas partes são totalmente desconectadas, né? Ah, tá. O Python roda sem internet nele, configurado. É só ter o Python instalado já no computador. É isso? Lá.
Boa tarde, professor, tudo bom? Boa tarde. Professor, a minha pergunta é mais referente a desenvolvimentos de modelo de machine learning. A gente sabe, né, fugindo um pouco das generativas, a gente sabe ali que as generativas conseguiram ter esse impulso por causa do desenvolvimento do modelo Transforming, né, que ajudou muito o modelo de classificação. Há 2 dias atrás, eu encontrei uma publicação no GitHub de um modelo Transform, só que é aplicação para regressão. Queria saber se o senhor já conseguiu ver alguma coisa sobre... Regressão? Isso. Desculpa. No modelo Transform eu não consegui fazer, porque regressão é uma coisa um pouco mais simples que a gente consegue fazer de outra forma, né? Mas para regressão eu não trabalhei ainda e não vi, mas eu acho que é possível. Porque as aplicações que eu já fiz algumas vezes é muito utilizando o recorrente, sabe? E a recorrente a gente tem esse problema de o mesmo dado inicial da minha janela tem a mesma importância do dado final, né? Então, situações ali de mudança rápida de contexto, ela não consegue pegar esses valores para a regressão. E acho que a Transforming para a regressão seria uma vantagem nisso aí, né? Seria uma vantagem porque tu consegue treinar não só com dados históricos, mas com previsão e também com... Ela aumenta as chances de prever algum... Que a gente chama, como é que é o nome? Mas é algum modelo... no caso, é aplicação para treinamento online. Treinamento online, mas, por exemplo, um evento climático, por exemplo, alguma coisa que mude bastante, uma pandemia, um alagamento aí que teve, né, as enchentes e tal. Modelo, por exemplo, que pode cair muito as vendas de uma empresa, ainda assim ele consegue prever, mesmo não sendo uma coisa sazonal regular, dá para prever também com outros links. Então, é isso que é a vantagem que o Transformer tem para regressão. Porque senão eu vou guiar só pelo dado histórico ali, né? Que é bastante no verão e pouco no inverno. E tu tira os anos de 2020, 2021 que teve pandemia. Né? É por isso. Dessa vez a análise ela é mais certeira. É isso aí. Então tá bom. Acho que eu terminei no horário, hein? Pontual aqui. Obrigado. Agradecemos, Marco, pela brilhante apresentação, trazendo uma abordagem prática e visionária, mostrando novos caminhos para a gestão da inovação nas organizações. E agora, para falar sobre sistemas e robótica, convidamos o diretor executivo da Rankine Systems, Ranieri Rosa. Por gentileza, venha ao palco e solicitamos uma forte salva de palmas. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Excelente a palestra do professor, obrigado, professor. Muito alinhado com o que nós falamos hoje de manhã, né? Sobre as palestras da manhã, foi realmente muito alinhado, sinergia total. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, vamos sair um pouquinho da inteligência artificial e vamos ser um pouco mais... o aparelhinho está lá. Vou usar aqui o meu... Aqui acho que não é. Vamos ser um pouco mais, entrar para dentro da fábrica e eu vou convidar vocês a gente exercitar alguns processos que nós, no caso da Rankine, a gente é especialista, né, e que a maioria das empresas que estão aqui eu sei que utilizam, né, nos seus processos, tá? A gente vai falar um pouquinho de sistemas e robótica. E eu convido vocês para a gente falar um pouquinho sobre transporte pneumático de materiais sólidos, tá? Para contextualizar, pessoal, a cadeia de suprimentos basicamente se comunica com fornecimento de matérias-primas, principalmente para a indústria alimentícia, farmacêutica, química,
né, a indústria que a gente falou hoje de manhã, né, esses mercados que utilizam como matéria-prima produtos de origem mineral, vegetal, animal, né? E esses são produtos que normalmente são materiais sólidos que são transportados por a granel, caminhões, né? Rodoviário, ou sacarias, ou ainda produtos em big bag, que é aquele saco grande aí, a maioria conhece, big bags, que são ali ensacados de TNT que carregam 1 tonelada, 2 toneladas de material, 500 quilos, dependendo da matéria-prima. Um dos desafios do processo de produção é receber esse material, né, e transportar esse material dentro da cadeia de produção, né, e transportar para poder manufaturar ele, transformar esse material. Né? Então, a gente está falando no agronegócio, toda a cadeia de grãos, matéria-prima, como eu falei, de origem animal, vegetal, mineral, na indústria química, né? São muitas e muitas matérias-primas, tem o setor petroquímico, resinas termoplásticas, elastômeros, né? Tem empresas assim que utilizam esse material como matéria-prima. Uma das formas de se manipular esses materiais é através do transporte pneumático, tá? Ele é muitos aqui que conhecem, é uma das principais formas, substitui aqueles velhos transportadores mecânicos, né? Elevadores de caneco, transportadores por esteira, que deixam o produto muito exposto, né? E acabam tendo muita perda, né? De material e assim por diante. Bom, o transporte pneumático, basicamente, ele é dividido em 3 tipos básicos, assim, tá? Claro que dentro de cada um existe algumas subdivisões, mas a gente não precisa aqui hoje entrar no detalhe de cada uma, porque daí a gente vai longe, tá? Até porque a minha ideia aqui é dar uma atenção mais pro processo de pressão negativa, tá? Então, é um destaque, tá? Os 3 principais processos: transporte pneumático, pressão positiva, fase densa, pressão positiva, fase diluída, e aí, finalmente, então, pressão negativa, fase diluída, tá? Aqui eu tenho aqui. Quem são eles, tá? Como eu falei, esses materiais chegam lá ensacados, então tem lá a granel, o pessoal descarrega esse material, né? A empresa descarrega esse material em silos, moegas, algum tipo de equipamento para transferir esse material para o processo produtivo, tá? Para alimentar lá torres para reatores, misturadores, dosadores, linhas de moagem, mistura, depende do processo, extrusão, né? Depende do processo produtivo, tá? Os 3 processos aqui estão mais ou menos simbolizados aqui, tá, pessoal? Nós temos olhando aqui, a pressão positiva, fase densa, seria esse do meio aqui, tá? O que ele tem? Ele tem um vaso de pressão, tá? É um vaso de pressão que o material é inserido, é descarregado dentro desse vaso de pressão. Existe um grande compressor lá que injeta pressão nesse vaso de pressão, tá? E aí, por isso que ele chama de fase densa, né? Ele não tem diluição, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o produto é sob pressão positiva, empurrado pela tubulação, né, que vai até o ponto de destino. Então, transporte pneumático basicamente você tem a origem e o destino, né? O vaso de pressão, ele está na origem, né? Então o produto entra aqui dentro, você tem lá um processo de descarregamento, pode ser um big bag, descarregou o material aqui, injeta a pressão e ele vai pela tubulação até o ponto de destino, que lá vai ter todo um sistema de filtragem para separar o ar, né, que está inserido nesse vaso de pressão, e o produto então, por sua vez, cai por gravidade, tá? Nós temos
pressão positiva fase diluída, tá? Que é um processo que também tem a mesma função, porém uma outra característica. Você tem um soprador, né? Que a gente chama de roots, né? Tipo um exaustor lá, né? Só que mandando pressão através de uma tubulação, soprando mesmo, ar, né? E então, através de uma válvula rotativa aqui, o material é inserido, é como se ele estivesse dosando esse material e o soprador vai soprando e o material vai sendo transportado para o ponto de destino. A principal diferença deles é que aqui nós temos uma relação de ar-produto muito grande, tá? Vamos falar um pouquinho das características deles. E, finalmente, então, nós temos o transporte pneumático a vácuo, tá? Que é um sistema que ele não está instalado na origem, ele está instalado justamente no destino. Você aplica pressão negativa através de uma bomba, um soprador, né, ligado ao contrário, né? E ele vai exercer pressão negativa nesse equipamento que está no meu destino. Tá? E ele vai sugar o material lá do ponto de origem, né? E depois vai descarregar ele por gravidade no meu ponto de destino lá, né? Tá, ok? Então esses são os 3 principais, digamos assim, tipos de transporte pneumático de materiais, tá? Como eu falei, características do pressão positiva, né? Aqui tem um fluxo bem simples aqui, mas que dá para a gente entender mais ou menos aqui. Então, você tem uma linha de um reservatório, um compressor, né? Uma linha de inserção de pressão positiva, né? O vaso de pressão, o material cai por gravidade, jogamos o material aqui, depois é acionado então um sistema de compressores, né? Gera uma pressão negativa e o produto é transferido pro ponto de destino. Por isso que tem um filtro aqui em cima que é para sair o ar, né, do silo e fazer o equilíbrio de pressão dentro da linha completa. Tá? Então, as principais características aí, desse modelo, desse tipo, né, de transporte que é o fase densa, utiliza vasos de pressão, compressores de alta capacidade, ou seja, a gente vai ter uma capacidade também alta de transporte. Ele trabalha com boas taxas de transporte pneumático, de material, alta taxa de transporte. É possível se obter altas taxas, né, a partir de 10, 20 toneladas a hora, utilizando esse recurso, tá? Esse modelo. Alto consumo de energia, porque você tem que ter um compressor de grande porte para mandar o material para frente, porque você tem que pressurizar esse vaso de pressão, tá? Ele tem uma baixa relação ar-produto, tá? Porque não tem o espaço disponível para o ar é pequeno, porque é o próprio vaso de pressão. Por isso que ele é considerado fase densa. O material ele é transportado com uma relação de ar pequena dentro da tubulação, tá? Como consequência, esse conceito acaba conservando as características dos materiais, né? Que dependendo do produto, por exemplo, se você vai transportar uma resina termoplástica granulada, né, para fazer um material, um elastômero dentro de uma extrusora, por exemplo, você pode ter um problema de cabelo de anjo, né, que eles chamam, né, que é desfiar o grânulo e alterar as propriedades físicas do material. Isso é maléfico para o material e altera, né, altera as características do produto final, né. Pode, por exemplo, gerar uma fragilidade, uma trinca, alguma coisa desse sentido. Então, o transporte pneumático em fase densa, ele precisa... todo transporte pneumático você precisa fazer uma avaliação das características do material e todas as variáveis que ali se encontram em relação ao produto, tá? Ele conserva, ele tem uma boa conservação de material. Então, para alguns materiais ele pode ser interessante, tá? Porém, ele tem um altíssimo consumo de energia, né? E é um equipamento extremamente caro, robusto, assim, né? Porque ele exige uma mecânica relativamente robusta, tá?
Pressão positiva, fase diluída, né? Utiliza sopradores, então, como eu falei, né? Aqui a gente tem aqui uma válvula rotativa, né? Inserção do material está descendo por gravidade e aqui o soprador está mandando esse material para frente, está entrando na tubulação aqui, você tem aqui toda uma estrutura de tubulações. Então, certamente, essa foto aqui, eu posso dizer para vocês, de um parceiro, né? É um processo de recebimento de matéria-prima que está sendo transportado material por uma torre lá de 25 metros, onde vai ter todo um processo de dosagem, mistura e assim por diante, tá? Aqui nós temos uma alta relação ar-produto. Tá? Então tem bastante ar na linha, né? Já é recomendado para produtos que têm, por exemplo, alguma dificuldade de entupimento, produto muito adesivo, né? Com um nível de adesividade relativamente alta, granulometria também muito fina, né? Então ele não tem problema a gente ter quebra de partícula nesse material, não vai alterar o meu processo lá na frente. Pressão positiva, fase diluída é interessante, tá? Bom, uma das características é o alto atrito, né, na tubulação. É por isso que ele acaba, então, por consequência, gerando quebra de partícula. Então, se eu não desejo ter quebra de partícula no transporte pneumático, fase diluída, pressão positiva não é um meio de transporte que é recomendado, tá? Transporte pneumático a vácuo. Tá? Essa é uma das especializações da Rankine. Nós temos parceiros, né, que trabalham com transporte pneumático, que fabricam equipamentos, e a gente já tem uma expertise há muito tempo também em desenvolver projetos onde a gente faz a automação desses processos. Inúmeros pontos de controle com transporte pneumático que estão mandando toda uma cadeia de sólidos, né, de recebimento para o processo produtivo, né? Já temos uma experiência de longos anos trabalhando com transporte pneumático e, como eu falei, é um recurso que traz muitos benefícios, né, para o processo produtivo. Você otimiza, elimina o pó da planta, elimina perdas, né, dentro do processo produtivo. Transporte mecânico, quem utiliza sabe as dores que traz para o dia a dia, né? De manutenção, limpeza, paradas, um caos. O transporte pneumático, qualquer um desses modelos, ele tem um índice de manutenção bem baixo, tá? Na medida que você ajusta todo o processo, né? Então, a pressão negativa utiliza geradores, bombas de vácuo, tá? Ele tem uma infraestrutura extremamente simples e compacta. Isso é a parte top do transporte pneumático a vácuo. Só que ele trabalha com taxas menores, tá, pessoal? Ele não tem a capacidade da pressão positiva. A gente sempre vai trabalhar com taxas menores de transporte de material. Tem baixo consumo de energia, isso é uma vantagem também. Baixa relação de ar-produto, é possível se trabalhar com uma relação de ar-produto baixa. Baixa contaminação e a manutenção é muito simples, porque é tudo engate rápido, simples de montar, fácil de fazer limpeza. Ele realmente elimina problemas de contaminação dentro da fábrica. Então você tem uma planta limpa. Então, para a indústria química, para a indústria alimentícia, né, traz um ambiente clean de trabalho, tá? A gente na Rankine trabalha com a automação desses processos. Nós somos muito fãs desse tipo de solução, porque a fábrica fica mais clean, mais compacta, né? Esteticamente também. Falando então um pouquinho do transporte pneumático, tá? Aí entrando um pouquinho numa parte mais técnica, tá? Mas importante, né? Para a gente entender como que a gente faz essa automação aqui, né? Então, basicamente, aqui a gente está com um pequeno fluxograma aqui, só para a gente entender os pontos de controle, tá? Do processo. Então, aqui nós estamos simulando aqui como se tivesse
big bag aqui, né? Então aqui é um ponto de recebimento de material, né? Pó, né? Então nós temos um descarregador, então aqui está entrando o material, então aqui nós temos a nossa origem, tá? E aqui nós temos o nosso destino, que é o transportador a vácuo. Como eu falei, o vácuo é aplicado no destino do material, né? Então ele desce por gravidade depois. Então o negócio do transporte pneumático a vácuo é mandar o material para cima. Como é que a gente faz isso? Nós nos especializamos nessa área, na Rankine, e então a gente tem uma lógica de controle das válvulas para fazer o PID de injeção de ar na linha, equilíbrio de pressão e injeção de ar comprimido também. Aliado a uma dosagem de material. Então é um processo que a gente chama um PID, né? de controle, né? Proporcional de material diluído no vácuo. Tá? Voltando aqui só para mostrar aqui as válvulas, então nós temos aqui uma pequena legenda, não sei se vocês conseguem enxergar, vou tentar ser rápido, tá, pessoal? Mas aqui nós temos uma válvula, iniciando aqui uma válvula de alimentação, tá? Entrada ou saída do produto aqui, né? Aqui eu tenho uma válvula de injeção de ar comprimido, a válvula número 1. A válvula número 3 é o que a gente chama de válvula de diluição. Ela não precisa injetar ar, ela é uma válvula só de acesso à atmosfera. Então, como nós temos pressão negativa, né, o ar vai entrar por aqui. No transportador a vácuo, nós temos aqui a bomba de vácuo. Tá? Essa bomba vai gerar pressão negativa. Por quê? Porque ela vai soprar o ar nessa direção. Né? Então, todo o ar que tem na linha vai ser sugado para dentro desse transportador, vai passar por dentro do transportador, vai passar por dentro do filtro e vai em direção à bomba. No meio do caminho aqui nós temos um elemento filtrante. Ok? Então, o material vai ser sugado por gravidade, vai entrar na tubulação, vai entrar dentro do transportador pneumático, o ar que está aqui dentro vai passar pelo filtro e vai em direção à bomba e vai sair para a atmosfera. O produto vai vir pela tubulação, vai chegar aqui no transportador, mas ele vai se deparar com o filtro. Ao se deparar com o filtro, como ele tem um peso específico maior do que o ar, essa relação de força é calculada e o produto acaba caindo por gravidade. O vácuo não tem força para puxar todo o material da massa específica dele para dentro do filtro, senão ele entupia o filtro, ia grudar tudo no filtro. Então, essa força é calculada, obviamente, a bomba é tudo projetado, dimensionado, para que o produto caia por gravidade e o ar, sim, que é leve, né, vai ser sugado pela bomba. Então, de novo, entra produto e ar, passa pelo filtro ar, o produto cai por gravidade aqui. E aqui o que nós temos de válvula? Temos uma válvula, a válvula 4 é uma válvula de diluição, a válvula 5 é uma válvula de produto, né? De entrada, então eu posso obstruir a entrada de produto aqui. Nós temos a válvula de vácuo, propriamente dito, porque a bomba nunca se desliga. Veja bem, todos os outros transportes, eles têm, ou fase pressão positiva, ele tem contato com o produto. O vácuo não tem contato com o produto. A bomba trabalha a vazio. Tá? O produto não chega aqui na bomba, né? Então, e nós temos também a última válvula aqui. Aliás, temos uma válvula de injeção de ar comprimido para limpar esse filtro, eu já vou explicar como isso funciona. E aí, finalmente, a válvula de descarga do transportador a vácuo. Tá? Então, assim, a ideia... Por que a gente está mostrando isso? Porque existem alguns projetos que a gente vê no campo. A Rankine já teve a oportunidade de chegar no campo, ver transporte pneumático lá, trabalhando, mas não tem essas válvulas aqui. O pessoal tentou otimizar, botou menos válvula, puxou a vácuo, chegou lá,
está entupindo, não está funcionando, não dá taxa, ou está indo produto para a bomba, está gerando contaminação, tem um monte de problema e o cara desistiu de fazer o transporte pneumático do material e está lá na mão, às vezes levando para um elevador lá para o silo, descarregando no reator manual o material, porque a experiência dele não foi boa, né? Usando o transporte a vácuo. Isso é o que a gente mais vê. Aí a gente chega com o fluxo, não. Ó, existe a necessidade de você fazer um controle dessas válvulas, né? Que vai diluir o material na tubulação e vai dar garantia de transporte para a gente. O que transporta o material aqui na tubulação, na verdade, é o ar, né? Então, quando a gente injeta ar junto com o produto, a gente está ajudando a transportar. Porque o ar, como por ele ser leve, ele está sendo transportado mais rápido dentro da tubulação, por obviedade, né? E o produto acaba... o ar serve como um veículo para o produto, né? Ótimo. Aqui nós temos o seguinte, é uma simulação de um software supervisório, como que ele funciona, então, a lógica de controle dessa válvula, desse transporte. O que nós temos aqui? Iniciei o transporte, abri a válvula do produto e estou... Cada vez que acende uma luzinha verde aqui, pessoal, a válvula está aberta. Quando ela não está... Aqui fechou, ó. Então, estou transportando, o que está acontecendo? Eu estou com a válvula do produto aberta, estou com o vácuo sendo executado no transportador, estou com a válvula do produto aberta, agora ele descarregou, né? Mas o que ele estava fazendo aqui? Ele estava abrindo e fechando essa válvula para garantir a entrada de ar para mim ter diluição. Isso faz com que o produto tenha fluidez dentro da tubulação. Tá? Ó, de novo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Variando a válvula para que ele faça o transporte. Lá em cima nós temos a bomba de vácuo funcionando, válvula do produto transportando, estou enchendo o meu transportador de vácuo. Ok? Dependendo da inserção de material, se você inserir mais material e não cuidar com a intermitência dessa válvula, o sistema pode entupir. Pode entrar muito produto, ele entope, e aí nós temos um problema de entupimento da linha. Isso também é uma questão que a gente vê que muitas empresas não possuem uma solução para esse caso. Então, está transportando o material para cima, mas de vez em quando entope, e aí ele tem que ir lá fazer uma manutenção, desentupir para poder... finalmente reiniciar o transporte. O que acontece, gente? Nós temos a Rankine trabalha sempre com medição de tempo de transporte dentro do transportador a vácuo. Se ele não atingir o sensor de nível, como é que ele para o transporte? Eu tenho um sensor de nível alto aqui. Se ele não atinge o sensor de nível, não atende, não chega no set point de nível alto do sensor, é porque em tanto tempo é porque entupiu. Obstrução detectada, realizando desobstrução automática. E aí o que ele faz? Opa, peraí, entupiu a linha, porque ele o tempo, ele não chegou no nível alto no tempo desejado. Então, automaticamente ele fecha a válvula do produto, abre somente a de ar e fica intercalando a válvula do produto lá em cima, até desobstruir. Ou seja, ele fica puxando o material sem inserção de material na linha. Desobstruiu. Isso acontece sem que o operador perceba, para um transporte pneumático de pó. Isso é uma tecnologia, tá? Para transporte pneumático de pó. Então, assim, nós temos uma lógica no transportador a vácuo que por tempos de sensor de nível a gente percebe que o sistema entupiu. Na medida que ele entupiu,
a gente toma aquela ação que eu mostrei ali, de uma lógica de controle das válvulas, que altera, e aí ele vai até desentupir. Desentope, não tem necessidade de ninguém mexer no processo. Ele desentope automático. Tá? E assim por diante. Então, aqui só para contextualizar, nós temos aqui a origem, transporte, as válvulas, gestão de ar, né? Transportador a vácuo, válvula de equilíbrio de pressão. Quando que ela abre? Quando esse cara vai descarregar. Abre essa válvula, entra ar dentro da linha, solta o material. Né? Então, poxa, eu não estou conseguindo ter taxa, mas sim, não tem uma válvula de alívio de pressão no transportador a vácuo. Né? É muito normal a gente ver isso. E a gente vai lá e aí compra as válvulas, insere no equipamento e aí daqui a um pouco a gente faz a automação e sai funcionando. Tá? Então, assim, eu estou mostrando aqui para vocês rapidamente, só tentando ser rápido, porque eu sei que são lógicas de controle que nós temos especialização, e inclusive nós temos uma torre de transporte pneumático dentro da nossa unidade aqui em Campo Bom para teste. Então as empresas mandam o material, a gente bota lá na torre, faz funcionar e já deixa parametrizada a intermitência das válvulas aqui para aquele produto. Cada material tem uma característica. Hoje eu vi o Aldo de manhã falando, porque nós temos uma variação de matéria-prima, porque agora nós tivemos uma época muito úmida. Exatamente. A gente consegue perceber isso através dessa lógica aqui, a gente consegue saber as características do material. Tá? Então, essa lógica, toda essa tecnologia é que traz a garantia de funcionamento do sistema. Tá? Aproveitando aqui, sensor de nível aqui, né, Fernando? Fernando, que é da UWT, que conhece bem o transporte pneumático, também fornece os sensores de nível para que a gente consiga... É muito importante o sensor de nível aqui, tem uma função muito importante. Porque se ele ficar falhando, né, é outra questão, né? Você fica falhando o sensor de nível, ele vai depender do tempo, né? Bom, só para comentar, também temos um recurso e muito bacana que a gente aplicou lá na Killing, né? O Marcelo e o Yur, que não está aqui, está lá fora, mas trabalhou forte nesse ponto. A gente fazer uma avaliação da pressão negativa, medir a pressão negativa que está no transporte pneumático a vácuo, nos dá uma outra informação muito, muito importante. Então, aquela questão do dado, né? Então, nós desenvolvemos uma esterese. Na verdade, o sensor de pressão, a gente utiliza ele também para verificar a questão do entupimento, porque quando, na verdade, quando a pressão negativa fica entrando ar na linha sempre. Então a pressão negativa ela tem que ficar variando. Então se a pressão negativa ficar variando, é porque o sistema está transportando. Quando a pressão negativa estabiliza, é porque não está entrando ar na linha. Isso significa que entupiu o transporte de material. Então está entupido as tubulações. Tá? Ou seja, se eu tenho uma variação de pressão, nós temos uma esterese. Então, através da esterese, a gente fez um cálculo, a gente implementou também uma matemática aí, tá? Mas antes que alguém me pergunte o que é esterese, né? A diferença, né, do comportamento no sistema quando uma variável é aplicada e eu tenho essa variação, né? A partir desses sentidos opostos, eu tenho uma variação e então ela é a variação dentro desses set points que estão variando, né? Do output, do input no caso de vácuo, aqui, né? Falando do vácuo especificamente, tá? Bom, já que nós temos um instrumento que está que está nos dando informação, a gente botou análise ali e a gente consegue verificar o comportamento, né, do material
através dessas histereses. Então, por exemplo, tá? Comecei o transporte, despencou a pressão. Isso aqui, nós temos um gráfico aqui onde eu tenho aqui a pressão. Como eu não estou trabalhando com pressão negativa, não se assustem, o número está negativo, é isso mesmo, tá? Aqui é vácuo, tá? Então, nós temos o vácuo, o tempo aqui no nosso plano cartesiano. Eu iniciei o transporte, o vácuo derrubou, eu gerei vácuo, iniciei o transporte. O que acontece? Eu tenho uma intermitência daquela válvula que eu mostrei lá que fica injetando ar na linha. Então, o que acontece quando eu injeto ar na linha? Sobe um pouquinho a pressão. Fecha a válvula, cai a pressão. Abre a válvula, sobe a pressão. E assim eu consigo verificar que é o comportamento da pressão enquanto estou transportando. Tá? Através desse gráfico, a gente conseguiu perceber também, gente, qual é o ponto de entupimento. O ponto de entupimento é aqui, ó, perto de 490 aqui, bares negativos. A gente viu que esse é o ponto de entupimento para esse processo aqui. Mas pode variar. Cada produto tem uma característica. Pode ser que o ponto de entupimento seja aqui em cima. Aí nós vamos ter que mudar a relação, tá? Nesse caso, o ponto de entupimento está aqui. O que a gente fez? A gente não deixa a pressão negativa vir até aqui. Quando ele está descendo, a gente abre a válvula e ficamos aqui. Quando, depois de um período de tempo, a gente tem que descarregar, né? O material bateu o sensor de nível, injeta ar comprimido, abre a pressão positiva, vai lá e subiu a pressão. Descarregou e assim por diante. Continua variando a válvula. Não sei se vocês estão me entendendo aqui, mas esse é o jogo, tá? Então, através desse controle aqui, a gente conseguiu deixar o transporte sempre dentro dessa faixa, tá? E aí a gente não deixa com que o sistema entre em fase de entupimento, tá? Ele fica um transporte mais linear, não entope, e a gente consegue com essa variável aqui também entender qual é a máximo de transporte que a gente consegue ter para esse produto, tá? Então, esses aqui a gente determina os set points, né, das histereses, né, e aí depois descarrega e vai para a próxima etapa do transporte pneumático. São algoritmos que estão dentro do CLP, lá da automação do processo, né, que para o sistema ter o maior tempo de funcionamento possível. Tá? Bom, vocês viram, a gente está com... Eu convido vocês novamente para visitar ali o stand da Rankine, que tem ali o supervisório, também tem o AutoMES, né? A gente vem aí numa caminhada longa de anos aí desenvolvendo automação supervisória, CLP, de processos, né? Dosagem, pesagem, transporte de materiais e tudo mais. E a Rankine está acompanhando, né, o movimento de robótica que está sendo aplicado, né, nesses processos. Por exemplo, eu dei o exemplo ali dos processos de recebimento de ensacados, big bags e tudo mais, que é como a cadeia de suprimentos se conecta na indústria, no mundo B2B, né? Então, a gente está querendo agora aplicar robótica também nesses processos, né? Porque tem muita empresa que é bem automatizada, tem uma linha de extrusoras, misturadores, tudo automatizado, está lá no supervisório, mas na hora de alimentar a máquina está o operador lá pegando o material e descarregando. Né? Esse é o que mais existe, 90% do mercado ainda no Brasil é dessa forma, né? E a gente precisa diminuir essa mão de obra braçal, né? Ninguém mais quer trabalhar movimentando carga na mão, né? Para isso, nós desenvolvemos, além da parte de automação, tá? Uma série de soluções para receber os materiais de forma automatizada, tá? Quem não
não está automatizando os processos, pelo menos está com certeza preocupado com problemas de ergonomia, né? Então a ergonomia está pegando muito pesado. Pessoal, essa frase é interessante, né? Porque os nossos manipuladores a vácuo, justamente para o pessoal trabalhar nesse processo de desmontar de pallet, né, na mão, sem ter que fazer isso manualmente, utiliza uma ferramenta, mesmo manual, mas elimina o problema de ergonomia, tá? Então, são manipuladores a vácuo, ele faz a sucção, tá, do material. Nós temos aqui 2 modelos. Esse aqui é um modelo móvel que pode ser transportado para outras unidades, tá? Esse é o equipamento, tá? Então ele não é uma automação, mas ele realmente traz segurança e ergonomia de operação para os operadores, né? Nós temos esse equipamento, a Rankine tem a pronta entrega, ela manda para o Brasil inteiro esse equipamento, tem lá já um layout default nosso lá, pronto, ele atende a maioria das aplicações. É um equipamento que, digamos assim, a empresa não tem necessidade de fazer um investimento num robô, numa automação, mas já elimina os problemas de ergonomia. Aí a empresa recebeu esse material, mas tem que mandar aquele ensacado para alimentar o sistema de dosagem que vai alimentar a extrusora. De novo, está lá o cara alimentando o dosador na mão. Nós desenvolvemos um sistema de desensaque automático, né? E nós somos a única empresa brasileira especializada em recebimento automático de ensacados, né? A única empresa brasileira que se especializou em recebimento. Então aqui, recebimento de leite em pó, recebimento de produto químico, né? Então, para alimentar os sistemas de transporte de material para, enfim, processo produtivo, tá? Então, nós temos uma linha de máquinas que faz o processo de recebimento, né, dos ensacados. Paletização robótica também, né? Nós temos inclusive um robô na Rankine, que é esse nosso amigo aí, que serve para fazer testes, ensaios. Então, empresas que querem fazer o processo de paletização podem levar o material até a Rankine, a gente faz lá, monta a célula de paletização, faz a paletização, faz todos os testes antes antes mesmo de fazer até o orçamento, né? Às vezes é possível para a gente ser mais preciso, tá? Ainda no Brasil, somente 5% das empresas brasileiras possuem final de linha robotizada. 95% das empresas estão montando seus pallets ainda de forma manual. Mesmo que tenha todo aquele monte de empresas de robótica que a gente sabe que tem no Brasil e multinacionais, mesmo assim ainda tem 95% da indústria trabalhando ainda de forma manual. Então, palização cartesiana, essa aqui também é um equipamento nosso, é um outro modelo, né? Cada máquina tem uma característica e a gente dimensiona ela de acordo com a aplicação do cliente, tá? Esse é um equipamento, é um tryout, isso é dentro da unidade da empresa, da Rankine, né? É importante a gente falar, né, Norton? Nós montamos as máquinas dentro da Rankine. Isso é um processo de tryout, né? O FAT, né? Para que a gente possa simular, né, o máximo possível das condições e variáveis do processo do cliente dentro da Rankine, deixar tudo funcionando, aí sim desmonta tudo. Esse trabalho ele tem um custo alto inicial, mas ele traz uma garantia muito grande, né, para o final lá, porque depois lá no startup a gente vai ter uma facilidade muito grande, tá? Ainda dentro do mundo de despaletização e desensaque, né? Esse é um equipamento que inclusive ganhou prêmio de inovação no grupo Novanor, que é a da Braskem, né? Esse é um sistema de despaletização e desensaque que a Rankine trabalha.
Nós estamos nesse momento fazendo uma startup numa indústria química em Jundiaí, né, para alimentação dos reatores deles de forma automática. Também estamos com alguns projetos para a parte de despaletização e desensaque de resinas termoplásticas, né? Inclusive temos um parceiro aqui, o pessoal o Gelson, nosso parceiro aí, na parte de transporte pneumático, né, da Piovan, né, que é um grupo italiano que faz todo o transporte pneumático e alimentação das injetoras, né, uma empresa gigante, especialista, líder de mercado, e que faz esse transporte do material tudo direto para as injetoras, extrusoras, dependendo, né, da aplicação do processo. E nós temos a máquina, o robô de despaletização e desensaque, né? Na Braskem, essas máquinas estão fazendo 15 toneladas a hora. São 11 pallets por hora. Cada pallet com 55 sacos de 25 quilos. Então, é um volume de produção bem alto. Tá? Totalmente automatizado, sem o operador colocar a mão, só larga o pallet lá e a máquina faz o processo de despaletização e desensaque. É robótica na veia mesmo, né? E é uma máquina desenvolvida 100% na Rankine. Acho que tem uma da questão da Hawkeye, né? Tem como botar ali outra apresentação? Eu tenho ela aqui. A Gabi te deu, né? Vou botar. Não é essa. Seguindo o movimento, né, de internacionalização do mercado e tudo mais, né, pessoal? Depois nós vamos falar um pouquinho de informações de mercado, de economia do conhecimento, tá? Onde a gente vai trazer alguns dados, né? A Rankine recentemente fechou uma parceria com uma empresa chinesa, um grande player de fabricantes de robô, né, industrial, que é a Hawkeye Robotics, tá? Eles não, pode voltar. Essa empresa, ela... Condicionado, tá? Para cá. Essa empresa é uma empresa que tem uma capacidade de produção de 20 mil robôs, mais de 20 mil robôs ano. É uma empresa chinesa que já está assim, bastante presente no Ocidente, tem unidades nos Estados Unidos, na Alemanha, no México. E a gente já vem há um tempo, né? Já vem um tempo trabalhando com eles aí em contato direto e recentemente a gente iniciou, né, uma parceria onde a Rankine está atuando como distribuidor e integrador, né? Nós colocamos o nosso time online fazendo treinamento, né, de programação desses robôs, time da Rankine. Foi feito toda uma cadeia de treinamento, foi um momento muito bacana, né, do time lá na empresa. Tem alguns aqui lá no fundo que eu estou vendo que participaram, né? O Gabriel, tenho certeza. E foi uma experiência muito, muito, muito viva, né? Porque nós temos uma cultura muito diferente, né, dos chineses, né? E então, assim, até na comunicação de projetos, de automação, na maneira de conduzir os projetos, né? E foi muito enriquecedor, assim, esse momento. Desculpa, aqui. Vou falar um pouquinho aí da Hawkeye. As a world-leading robotics expert, Hawkeye Robotics specializes in the research and innovation of flexible collaborative robots, lightweight industrial robots, and intelligent manufacturing technology. Most of the core team members are graduated from well-known universities worldwide, and more than 80% of them hold master's degrees or above. With strong innovation and research capability,
Rokai keeps expanding its robot portfolio and improving its product performance. Much faster, more precise, more compliant. Every tiny progress embodies Rokai's tireless reformation and innovation. The next generation X-Core control system ensures speed and precision. Rokai XB series industrial robots with a payload of 4 kilograms to 25 kilograms are stable and reliable. While the X-made flexible collaborative robots provide a powerful yet flexible all-rounder. 298 crews, 543 wire harnesses, and 1086 connectors create the outstanding quality of Rokai. IP67 tolerance to severe environments, 10 million times of cable bending tests, and 120 hours of X-Factory test make the excellent performance of Rokai. 30,000 square meters intelligent manufacturing industrial part, and several advanced production lines guarantee the stable production capacity of Rokai. Rokai has obtained more than 100 intellectual property rights through years of technical research and development. Has completed several international quality certifications with excellent product quality, and won many design awards at home and abroad with outstanding product design. With advanced technology and products as well as years of accumulated application case experience. Rokai robots have been widely used in auto parts, electronics, machine tending, metals, intelligent sewing, healthcare, and other fields. Rokai empowers hundreds of enterprises in more than 20 countries worldwide with automated and intelligent transformation, being contributed to global intelligent manufacturing. Quality is the base, service goes first. Zero distance online and offline technical support. Perfect pre-sales and after-sales support. Higher production efficiency and customer satisfaction are Rokai's motivations for making continuous progress. The intelligent future has arrived. Rokai will insist on the philosophy of innovation, reliability, and stability, while regarding efficiency as the core and profession as the guarantee, adhering to being the leader in the new journey toward intelligent manufacturing. Que bom que eles falam inglês, né? Vou ir direto aqui para... Bom, vocês viram ali, eles têm 30 mil metros quadrados, né, gente, estão vinculados a universidades, já tem essa cultura, né, que a gente estava falando hoje de manhã, de participação da universidade formativa dentro da engenharia, do desenvolvimento da empresa, né? E isso também para nós é muito inspirador, tá? Eles têm essa cadeia de produção, faz com que eles tenham assim uma infra absurda, tecnologias absurdas em termos de protocolos de comunicação, ferramentas de controle, atua em todas as áreas, é uma empresa muito desenvolvida, muito focada em manufatura de grande escala e de altíssima intensidade de processos produtivos, tá? Então, comentando um pouquinho aí, estão praticamente no mundo todo, né, nos principais mercados mundiais que utilizam, né, a robótica, né, que utilizam robôs nos seus processos produtivos. Um pouquinho da empresa, né, essa unidade produtiva lá da empresa. Nós vamos ter alguns robôs na Rankine, né, já estamos, na verdade, um desse porte que vocês estão vendo aí, que é um robô industrial de payload de 170 quilos, se eu não me engano está chegando hoje, né? Chegou hoje, depois de todo um processo de importação, está chegando hoje. Tem mais um pessoal aí que já está trabalhando com a gente aqui da região, que também está chegando hoje. Um parceiro, um cliente que está desenvolvendo 2 projetos com a gente, também está chegando hoje aí os robôs deles. Bom, esse é o cara, tá? E nós temos duas linhas de produtos, né? O que acontece normalmente na robótica, né? Você tem o robô industrial e o robô colaborativo.
Os robôs colaborativos também, uma linha muito robusta, muito usual cada vez mais. Nós vamos falar um pouquinho depois dos robôs colaborativos. Mas assim, acho que a maioria deve conhecer a diferença, mas só para registrar, então, robô colaborativo, ele é um robô que ele trabalha com uma velocidade menor, mais controlada. Ele tem um payload que pode chegar até... Aqui ele está mostrando 45 quilos, normalmente até 30 quilos. Tem que ver a questão das normas brasileiras, né, em questão. Tá, existe isso, né? Então, se eu não me engano, no Brasil é até 30 quilos que pode ser robô colaborativo. O robô colaborativo ele pode trabalhar em meio às pessoas. Você pode fazer NR12, que a gente está acostumado a ver. Ele tem uma construção que de borracha nos eixos, né? E ele não é de aço, né? Então assim ele tem um material de polímeros ali que protege, né, o ser humano quando estiver trabalhando junto com ele. Então é possível um robô colaborativo estar trabalhando no meio da linha de produção. E é uma tendência de mercado, tá? Absurda, assim. E aí, finalmente, os robôs industriais. Esse sim, a gente já está mais habituado aqui no Brasil, né? Que é para os processos aí de solda, paletização e tantos outros, né? Processos produtivos que a gente sabe que usa robô, alimentação de prensa, pick and place e assim por diante, tá? Nós temos aí uma variação... nesse caso aqui é uma linha que vai até 35 quilos, mas vai até 220 quilos, né, no equipamento maior, que é o que a gente utiliza para fazer paletização. Tá? Então, aqui um pouco aí da cadeia de clientes, usuários, né, empresas como Tesla, Mercedes e Toyota já utilizam a Cummins, já utiliza os robôs da Hawkeye. Estão realmente no Brasil inteiro, gente. Tá, agora sim, a ideia era apresentar para vocês um pouco da Hawkeye também e das soluções ali, um pouquinho também desse conhecimento do transporte pneumático, né? Abro para algumas perguntas, quem quiser colocar alguma questão, fica à vontade, pessoal. Que hora que nós temos aí? Fechou? Que hora que nós temos? Tá bom, né? Por favor, alguém lá na Rankine, lá atrás, também, tudo certo? Então tá, pessoal, obrigado. Mais uma palestra aí sobre... Tá, obrigado pela paciência de todos. Muito obrigada, Ranieri, pela riqueza de informações apresentadas. E a partir de agora, convidamos para um coffee break de 30 minutos e em seguida daremos continuidade à nossa programação. Lembramos novamente que no final do evento teremos o sorteio de brindes e também um happy hour.